Vamos a Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Continuando a exposição desta pequenina, mas bela carta inspirada pelo Espírito Santo, feita pelo apóstolo Paulo. Colossenses 2, de 10 a 15, diz assim a palavra de Deus. Vou ler o do 8, que eu já preguei, o 8 e o 9, mas por causa do contexto. Então, do 8 para frente. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Aqui começa o nosso texto de hoje. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra lida, que o Teu Espírito nos dirija no que vamos falar aqui, num texto tão rico, tão cheio de informações, tão cheio de ensinos, e que nós possamos não só aprender, mas usar como combustível para a nossa prática cristã, o que está aqui maravilhosamente revelado pelo Teu Espírito Santo ao Teu servo Paulo e a nós. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Nos versículos 6 e 7, Paulo já tinha comentado que nós deveríamos andar em Cristo e explicou vários termos, ou explicou não, informou vários termos aplicáveis a nós quanto à nossa situação em Cristo: radicados, enraigados nele, edificados nele e confirmados na fé. Eu já expliquei cada termo desse na pregação. É interessante que Paulo achou pouco esses 4 termos que descrevem a nossa relação com Cristo pós-fé. E ele agora vem com mais uns outros 4, somando uns 8 termos que, pertinho uns dos outros, ele usa para descrever como Deus vê, como Deus enxerga a relação com Cristo que tem alguém que exerceu fé nele, Cristo. Informações de altíssimo valor teológico e também prático. E ele vai fazer aqui várias afirmações sobre o crente, e no final ele faz uma sobre o diabo,
e os poderes malignos. Antes disso, observe, parece que a segunda parte do versículo 10 é o coroamento do 9, é porque Paulo traz o assunto, depois ele fala outro, depois ele volta ao que ele estava falando, então às vezes faz bem a gente pular um pouco ou muito do texto dele, que a gente pega melhor o que ele quer dizer, às vezes num certo contexto. Quer ver um exemplo desse? Aqui no versículo 9, ele diz, falando de Cristo, claro, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos pular para o meio do versículo 10. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Uma continuação perfeita. Quase como se ele tivesse esquecido o que ele falou no comecinho do 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele estava falando no 9 de Cristo. Aí no começo do 10 fala em nós. Aí no final do 10 ele volta a falar de Cristo de novo. É o jeito de Paulo. Então a gente precisa entender um pouco isso, porque aproveita muito mais. Então, na realidade, ele está coroando o que ele falou no versículo 9 sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, que eu já preguei sobre o versículo 9, e ele complementa aqui, é um complemento, quando ele diz que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Esse principado e potestade significa todo tipo de poder que você pode imaginar, incluindo poderes malignos. Aliás, esses nomes são mais utilizados para poderes malignos, embora sejam nomes gerais, mas no contexto a gente percebe que são mais utilizados no sentido de demônios, e o diabo, reino das trevas. Então Paulo complementa o que ele tinha dito no versículo 9, que Cristo é soberano sobre todos, não há nada que não esteja debaixo dele. Observem, lembrem que Paulo estava trabalhando nesta carta contra doutrinas erradas que falsos mestres queriam incutir na igreja, inclusive sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, que ele não era Deus. Paulo estava combatendo isto. Então ele faz questão de enfatizar várias vezes a absoluta e total superioridade do Senhor Jesus Cristo sobre tudo o que existe. Poderes fiéis a Deus, poderes infiéis a Deus, seja o que for, tudo está debaixo da autoridade de Cristo, que é Ele próprio Deus. É bom termos sempre isso em mente. Então, vamos agora ver o que Paulo complementa sobre o que ele já tinha dito nos versículos 6 e 7, como eu comentei, da relação do crente com Cristo. No versículo 10, no início, ele diz, também nele, ou seja, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Literalmente, no original, essa palavra pleroma é completo ou pleno. E é a mesma palavra traduzida por plenitude no versículo 9, que eu acho uma pena que os tradutores da Revista Atualizada não tenham repetido a palavra plenitude. Fica muito mais fácil de entender e mais belo, mais forte o que Paulo quer dizer. Interessante que a NVI, a Nova Versão Internacional, ela fez isso, ela usou a palavra plenitude aqui. Então, este versículo 10 aqui, na primeira parte, lá diz assim, na Nova Versão Internacional, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. No versículo 9, no fim do versículo 9, Paulo tinha falado em plenitude. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele recebestes plenitude. É outra coisa, é outro efeito. Aí a mesma palavra no original mudam. Às vezes, não sou perito em grego, muito longe disso, mal conheço a língua, e não quero, obviamente, criticar os eruditos que fizeram a tradução, mas
às vezes não precisa ser tão erudito para ver que uma certa palavra usada no mesmo, idêntica, no grego, aí eles dividem. Não é dividir, eles usam outro nome, um sinônimo da palavra. Para mim, quebra muito o colorido do que Paulo quer dizer aqui. Então, é muito forte dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí ele olha para os crentes e diz assim: e vocês também receberam plenitude. Estão vendo o peso? Recebemos da plenitude dele, Cristo. Isso é forte demais. Muito mais do que dizer apenas que nós somos aperfeiçoados em Cristo, que somos mesmo, mas é muito pobre. O tempo aqui é o tempo perfeito, que no original lá significa que é algo completado, que já foi feito em nós. Então, Cristo tem a plenitude e nós fomos feitos plenos, completos em Cristo. Isso é forte. A plenitude dele é estendida a nós, claro, com limites, não na mesma magnitude como Deus que ele é, aí não, mas a plenitude de Cristo nos completa. Ele passou algo da sua plenitude para nós, quando nós cremos nele. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, é bom ir lá, é uma passagem forte. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, e eu entendo que tem a ver com o que está escrito aqui. Vamos ler o do 3, 2 Pedro 1 e 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Claro, nós não nos tornamos deuses, não, mas algo da natureza divina foi passada para nós, crentes, algo, isso é misterioso para nós, mas podemos afirmar com ousadia. Nós somos participantes da divindade de Cristo, muito maior do que nós podemos entender. João capítulo 1, versículo 16, João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Mesma palavra plenitude, aqui João dizendo que nós recebemos da plenitude de Cristo. Essa plenitude não é fruto de nosso esforço. A santificação, por exemplo, tem algo a ver com esforço próprio. Ela é feita por Deus, é Deus quem nos santifica, mas a Bíblia ao mesmo tempo diz: sede santos, cuidem para ser santos. Então, a santificação, ao mesmo tempo em que é um processo que Deus opera em nós com o poder dele, mas é algo que ele permite nos dar, eu diria, o privilégio de participar com ele neste progresso espiritual chamada santificação, processo que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Então, você pode participar de alguma forma na sua
santificação, se esforçar por ela. A Bíblia manda. Mas aqui não. Essa plenitude que nós recebemos, essa coparticipação na natureza divina de Cristo que nós recebemos quando cremos, não, aqui tem zero a ver com esforço nosso, isso é um trabalho total, feito pelo Espírito Santo, como a regeneração, por exemplo, é feita pelo Espírito Santo, uma obra direta, feita pelo Espírito Santo de Deus em nós. Então, é uma tecla que eu tenho batido aqui várias vezes, que o crente não é apenas alguém que mudou de religião. Isso, mudar de religião não faz ninguém crente. Mesmo uma mudança radical, mesmo mudando para uma outra área de crença, mas não faz ninguém crente. O crente é alguém que passou e ainda passa por profundas transformações espirituais. Passou e ainda passa por transformações espirituais tão profundas, tão sublimes, que nós mesmos não sabemos direito explicar. E é o que Paulo tenta aqui, se esforça para explicar o que aconteceu com o miserável pecador, como qualquer um de nós era, e pela fé em Cristo, exerce a fé em Cristo, e é transformado de uma maneira multiforme, de muitas formas. Vamos continuando. Então, aperfeiçoados, ou seja, tornados plenos, recebendo plenitude de Cristo. Segundo o versículo 11, voltando então a Colossenses 2, versículo 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncisão, vocês sabem, a remoção da pele do órgão genital masculino, pele esta chamada de prepúcio, ao mesmo tempo em que era um sinal da aliança de Deus com Abraão e os descendentes de Abraão, visava também a higiene dos judeus e daqueles que entravam na aliança com Deus. Então Paulo faz aqui uma analogia, que nós estamos tão intimamente ligados com Cristo, que como ele foi circuncidado ao 8º dia, que foi, como judeu que ele era, descendente de Abraão, e dentro da aliança que Deus fez com Abraão, do jeito que ele foi circuncidado, nós também fomos, não fisicamente, é claro, como ele foi, mas uma circuncisão espiritual operada pelo Espírito Santo. E como foi essa circuncisão espiritual da qual Paulo faz aqui uma analogia com a circuncisão física de Cristo? Ele explica. Ele removeu o nosso corpo da carne, ou seja, em termos de salvação, nós estamos livres da contaminação dos pecados que nossa carne nos faz praticar. Estamos livres. Infelizmente, nós ainda cometemos pecados neste corpo, sim, mas esses pecados não influenciam mais, não interferem mais na nossa situação espiritual, na nossa condição de salvos. Então é uma cirurgia espetacular que o Espírito Santo faz em cada alma de homem e de mulher, claro, que o assunto aqui é espiritual. O Espírito Santo como que livra a pessoa do corpo, da carne, do aspecto contaminado do Espírito, livra e o reserva para a salvação, para a glorificação. Então ele continua:
a analogia, circuncidado, é mais uma, agora outra. Sepultados, ressuscitados, poderia até dizer que são duas, mas eu juntei as duas, versículos 12 e 13. Tendo sido, ele fica pulando de comparação com Cristo, uma após a outra, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, lá vem a circuncisão de novo, dando a ideia de podridão, a ideia de pecaminosidade, vos deu vida juntamente com ele. Então o que Paulo quer dizer é o seguinte: Cristo foi sepultado? Foi. Pois nós também fomos. Ele foi circuncidado? Foi. Nós também fomos. Ele foi sepultado? Foi. Nós também fomos. Não literalmente com ele, óbvio. Quando alguém exerce fé em Cristo, se identifica tão profundamente com ele que Deus aceita aquela pessoa como tendo sido morta, como tendo morrido e sido sepultada juntamente com Cristo. Então, aos olhos de Deus, esse é o efeito que tem alguém que exerce fé em Cristo. Muito diferente do que mudar de religião, não é? Simplesmente. Quando um pastor espera, ou algum crente maduro espera um comportamento de crentes e da igreja de uma maneira geral, e uma vida cristã mais sólida, mais forte, é porque de tanto ler passagens assim, qualquer um pode perceber isto, fica muito distante aquela ideia de ser convertido em Cristo. O ser crente é alguém que um dia fez uma profissão de fé, levantou a mão, foi lá para frente, foi batizado, tornou-se membro da igreja e pronto. E é uma pessoa decente, pessoa correta, que existem milhões de pessoas decentes, corretas em termos humanos, aí existem, não crentes, pessoas que você pode confiar na palavra da pessoa. Tudo tem limite, né? Mas pode confiar, uma pessoa séria, honesta e tudo, de várias religiões, até ateu, sérias. E tem crentes que, muitos, que se diferenciam de pessoas assim, pessoas corretas, decentes, dignas no seu tratamento, pelo fato de que fazem parte da igreja A, B ou C. Aparecem lá e vão e frequentam de uma certa forma e tal, mas fica aí. A gente vê assim, peraí, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, batizado em Cristo, circuncidado com Cristo, mergulhado em Cristo, fundamentado em Cristo, enraizado em Cristo. É muita coisa que a Bíblia fala para um resultado tão pífio na vida da pessoa. O crente é para ser alguém bem diferente, estranho mesmo ao mundo, estranho. É para ser um bicho esquisito. Se não é, é pena, porque é para ser. Claro, um esquisito dentro dos padrões de Deus, que são invertidos com relação ao mundo. Como nada de Deus é invertido, deixe-me dizer de outra forma, os padrões de Deus são tais que os padrões do mundo são invertidos com relação aos padrões de Deus. Então, quando Deus olha para alguém que de fato foi convertido, ele vê alguém que foi sepultado com Cristo, morreu. Aos olhos de Deus, gente, isso é sério. Mas um minutinho. O mesmo Cristo que morreu e foi sepultado, e eu estou sepultado com Ele, aos olhos de Deus, de acordo com o que o Espírito Santo fez na minha vida, no meu espírito,
Mas peraí, Cristo não ficou lá morto, ele ressuscitou. Ah, é. Aí Paulo diz, pois você também ressuscitou com ele. Você achava que ele ia comparar a Cristo só na morte? Não, 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 não. Então ele morreu, você morreu com ele. Ressuscitou, você ressuscitou com ele. Acompanha a similitude, acompanha a comparação. Então, Deus ressuscitou o pecador que se entregou a Cristo, espiritualmente ressuscitado. Enterrou a vida velha, como se tivesse pago pelos seus pecados. Ele não pagou, mas alguém pagou por ele, Cristo. Então, os seus pecados foram pagos. Ou seja, você já deu a satisfação que tinha que dar ao Deus Criador, que amaldiçoou a raça humana com o pecado e exigiu dos homens um comportamento de altíssimo padrão de santidade como ele, Deus, é. E se não fosse assim, morreria. Pois já aconteceu conosco. Nós já fomos punidos, já morremos. Mas eu não senti nada desta morte. Eu não senti nenhuma punição em cima de mim, sobre meus pecados. Claro que você não sentiu. Não foi sobre você. Você apenas se beneficiou do resultado de que alguém pagou muito caro pelos seus pecados. E o efeito daquele pagamento foi estendido a você. Então você já está quites, de acordo com a lei de Deus, com a lei gravada na sua consciência, Romanos 2, você está quites, porque você já morreu aos olhos de Deus, já deu contas. Deram por você, mas é como se tivesse sido com você. Então você morreu com Cristo. E ressuscitou, como ele ressuscitou, você também ressuscitou, ou seja, você adquiriu uma nova vida. Tudo isso é simbolizado no batismo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, o batismo significa exatamente isso. Toda vez eu explico quando vou batizar alguém, vocês já ouviram várias vezes. É um símbolo daquilo que aconteceu espiritualmente. Alguém morreu com Cristo, e quando entra na água, como se tivesse morrido ali, sepultado, e depois sai lá de dentro daquela morte e é ressuscitado agora. Tudo isso, o batismo representa exatamente esta realidade. E Paulo fala isso em outras partes também. É importantíssimo o crente, ou aquele que se diz crente, ser coerente com essa situação privilegiadíssima que ele tem em Cristo. Ele tem essa posição. Ele acha que tem. Deus está estudando ainda para ver se vai aplicar na vida daquele crente essas realidades de ter sido circuncidado com Cristo, sepultado. Não. Se é um crente de fato, essas realidades já foram feitas na vida dele. Por agora, resta viver de uma maneira coerente, como alguém que disse que o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo, como Paulo diz lá em Gálatas. Acabou. Pois mostre na sua vida uma diferença brutal de comportamento entre antes da sua fé e depois da sua fé. Mostre. Você recebeu a plenitude de Cristo. É como se tivesse sido circuncidado em Cristo, sepultado e ressuscitado com Cristo. Agora, tudo isso é possível apenas por causa de um outro efeito fundamental que a fé também tem: levar Deus a perdoar o pecador. Versículo 13, segunda parte do versículo 13, que é a quarta condição que Paulo fala aqui do crente.
condição, digo, da situação do crente. Lá no finalzinho, vos deu vida juntamente com ele. Aí vem, perdoando todos os vossos delitos. Esse é outro pilar do ensino cristão. Que exerce fé em Cristo está total e definitivamente perdoado de todos os pecados, passados, presentes e futuros. O homem natural, como ele nasce, é morto espiritual por causa das transgressões, ou seja, dos pecados e da incircuncisão da carne. Já comentei, a natureza má, corrupta que o homem herda de Adão, consequência lá do pecado do primeiro homem. Então, no processo de conversão, o pecador passa da morte para a vida. Lá em João 5:24, quem está em Cristo já passou da morte para a vida. E esse processo, então, envolve o perdão definitivo de pecados. Isso é tão espetacular, tão atordoante, que tem dividido o cristianismo. Agora estou falando de cristianismo, não é catolicismo romano, não, é cristianismo de reforma. Os protestantes, uma divisão enorme que dura até hoje, séria, até hoje, discutem, se espinham, e livro para lá, e livro para cá, e livro para lá, livro para cá. É impressionante isso. Começou lá em 1500 e tanto. E tem teólogos, crentes, sérios, eruditos, homens de Deus, que não conseguiram absorver o tamanho deste ensino bíblico aqui, que já está perdoado de todo pecado aquele que é salvo, passado, presente e futuro. Acabou, fim, já está perdoado. Não pode, é demais. E acham então que o crente pode perder a salvação. Cuidado, você precisa manter essa salvação inteira, em pé. Cuidado. Claro que vão usar muitas advertências que a Bíblia tem, enquanto que realmente tem muitas advertências. Às vezes tem passagens que parece mesmo que o crente pode perder a salvação, mas é aparência, porque iria contra este ensino claríssimo das Escrituras e muitas outras consequências que esse pensamento chamado arminianismo, tem esse nome por causa do Jacob Arminius, e viveu no século XVI, um holandês, e passou a ser chamado assim. Então tem correntes do protestantismo enormes, grandes. Hoje, muitos crentes que você conhece, muitos, hoje, pastores e tudo, eles não vão concordar de que o crente já está perdoado 100% dos seus pecados e a sua salvação está absolutamente garantida. É impressionante isto, como até hoje, com toda a revelação que a Bíblia tem, com todos os 2000 anos de estudo de teologia do cristianismo e tudo, mas não tem jeito. Claro que eles olham para nós e dizem, eles não entenderam. Estão exagerando aí a doutrina da graça. Não é assim também não, isso é abuso. Dizer que mesmo se um crente pecar, ele não perde a salvação dele, não, isso está abusando. Claro, veio diferente, de maneira diferente. E eu respeito os que pensam assim. Outro dia eu fui comentar isso com um pastor amigo, quase que eu apanho, mas tudo bem, e faz parte, e é uma discordância, e a gente tem que conviver com isso, e devemos ser honestos em admitir crentes sérios, pensam assim, não devem ser alvos do nosso desprezo, do nosso deboche, ou coisa assim, muito ao contrário, respeitem-nos, e eles nos respeitam também, ou nos respeitem também, e vamos conviver assim. Pregam que Cristo é o Salvador, tudo,
Mas essa questão aqui, e que tem uma outra parte, que é a parte de eleição, está tudo envolvido nisso aí, não vai para eles. Eu vejo um privilégio dos que entendem eu não gosto do nome calvinismo, mas é o nome que pegou para o outro lado, quer dizer, o que ensina a eleição e a perseverança do crente, uma vez salvo, sempre salvo. Na realidade, é o ensino bíblico. Eu creio que seja ensino bíblico. Eu e muita gente, né? Aí vem Agostinho, 1000 anos depois de Cristo, e pá, em cima disso, ele é firme. Tem algumas coisas que nós não vamos concordar com Agostinho de maneira nenhuma, oração a santos e coisas assim, mas esse aspecto aí, agora é ridículo dizer que Agostinho foi calvinista, porque Calvino viveu 1000 anos depois de Agostinho, então é que pode, mas dizemos assim se considerarmos o nome calvinista alguém que pensa assim. Então veio Agostinho e firme nesta questão aqui. Veio Calvino 1000 anos depois, 1000 e poucos anos depois de Agostinho, e Calvino bebeu muito da fonte de Agostinho nessas coisas, muito, e ele citava Agostinho muitas vezes, e firme também, aí pegou o nome de calvinista. Calvino foi das estrelas, ou dos que mais brilharam na reforma, era a mente teológica da reforma, mais do que Lutero em termos de teologia, embora Lutero fosse também um teólogo, mas não tão completo quanto Calvino. Então, é isso, absolutamente de extasiar uma verdade desta aqui. Se você é crente, você é salvo em Cristo, e nada vai lhe afastar do amor de Cristo. Lembra Romanos 8? Nada, aí tem uma lista deste tamanho. Nada vai lhe afastar do amor de Cristo, nem pecado vai lhe afastar. O pecado não lhe derruba mais da sua salvação, derruba do seu andar com Cristo, da sua comunhão com Deus, é outro assunto. Mas da sua condição de salvo, nunca mais. Então, esse deve ser o motivo de esperança, certeza, ânimo tremendo para qualquer época da vida, da cultura de um crente, em tempo de perseguição, em tempo de doença, em tempo de qualquer tipo de desgraça que você pode imaginar, inclusive chamando de desgraça de uma situação de pecado. Uma situação de pecado, em que você sai, eu sei que eu posso sair dessa situação, porque eu estou salvo. Ah, mas se for assim, então a pessoa agora vai abusar. Ah, eu estou salvo, é assim, eles argumentam desta forma, né? Ah, eu estou salvo, ora então eu vou cair na gandaia, como se usa a expressão bem popular, vou agora viver a vida que eu sempre quis, solto, porque já estou salvo mesmo. Alguém que tem um pensamento assim, não entendeu a salvação. Não se trata de um salvo. Ele não entendeu. Porque o que entende a salvação em Cristo sabe que o fato dele poder dizer que é um salvo custou só, esse só, óbvio, entre aspas, ao contrário, o sangue de Cristo. Então, o crente verdadeiro, ou alguém verdadeiramente salvo, jamais vai encarar o pecado como algo agradável, desejável. Se você acha assim, você pode ter certeza, meu amigo, não é nem irmão ou irmã, você não é nem irmão, você é um amigo. Você não entendeu o Evangelho, porque o crente tem horror ao pecado, odeia o pecado, aquilo que eu não quero eu faço, Paulo, Romanos 7, eu sei que eu peco, eu sei que você peca, mas a gente quer e não quer, é uma briga. Você conhece essa briga se você é salvo, eu conheço, é terrível, e muita raiva de nós mesmos, como é que eu caio de novo nessa mesma situação, e ainda pior do que da última vez, como é que pode um negócio desse?
Então, está certo, pecou, todo mundo está... Às vezes a pessoa vê o pecado do outro, é uma coisa pública. Olha aí, está vendo? Mas não é assim. Ele está sofrendo com aquele pecado. Esse é o ponto. Como é que ele reage internamente? Não é dizendo assim, oba, estou salvo, vou pintar e bordar. Não é. Não tem nada a ver com a Bíblia isso. Então, dizer que o calvinismo dá margem a esse tipo de comportamento... não é fictício, não acontece. Se acontecer, não é com o crente. Mas eu quero continuar. Paulo descreve no versículo 14, esse perdão do que ele falou agora no versículo 13, no final, de uma maneira interessantíssima, criativa e belíssima. Tendo cancelado o escrito de dívidas. Ele terminou o versículo 13 falando em perdão de pecados. Então, aqui ele continua com o assunto. Ok? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Paulo imagina aqui uma dívida por escrito. Um documento em que constava todas as suas dívidas. Todas. Seus pecados. Cada vez que você, depois que adquiriu consciência já grandinho, já como menino, menina, cada vez que você desobedeceu os princípios bíblicos, ou conforme a lei de Deus que você chegou a conhecer, ou se não conheceu a lei gravada no seu coração, sua consciência, de acordo com Romanos 2, consciência essa que Deus colocou em todo ser humano, até no índio, está lá, escrito numa folha de papel, todos os registros dos seus pecados. O que Paulo diz, ele imagina aqui, é como Deus tivesse pego esse documento que era contra nós, cheio de dívidas, tirou de onde estava, do cartório divino, algo assim, cancelou e cravou na cruz do Senhor Jesus Cristo. É o que ele diz. E você pode se imaginar, eu me imagino, olhando para Cristo, morto na cruz, ali ainda, e nota um papel pregado. Aí eu chego perto daquele papel e está escrito: Mauro Clark está eternamente condenado, e a relação de pecados, mas com letras grandes, vermelhas. Aí eu vejo escrito por cima, com o sangue de Cristo, cancelado. Cancelado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É algo que o mais imaginativo dos contadores de histórias poderia imaginar de bom para acontecer com qualquer ser humano. Pegar todos os seus males, todas as suas ofensas, e alguma coisa aconteceu que escreveram lá publicamente: cancelado. Só que a fé nos indica que isso não é uma história imaginativa, não é uma criação poética de Paulo, é uma maneira poética de colocar uma realidade. E a nossa fé nos indica, nos afirma categoricamente que isso é uma realidade, que você foi perdoado, você tinha uma dívida tremenda, enorme, impagável para Deus, e está escrito cancelado. E isso é excelente para esmagar o orgulho humano, o ego, a altivez, tudo isso tão típico de nós, seres humanos.
que é onde vem a malignidade da heresia das boas obras, que contribuem de alguma forma para a salvação. Isso é para alimentar orgulho. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu doei tanto, eu fiz tal sacrifício, eu fiz tal serviço, eu isso, eu aquilo, dediquei minha vida num convento ou naquilo outro. Zero. Se você é salvo, você foi salvo porque Deus escreveu na sua condenação, perdoado, cancelado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Um crente orgulhoso é uma contradição em forma de gente, ambulante, é uma anomalia ambulante, um crente orgulhoso, que se tinha uma coisa de que o crente não tinha direito de ser, era orgulhoso, porque a salvação dele passou por uma humilhação, ou por uma atitude extremamente humilde de dizer assim: Senhor, eu não tenho como pagar esta dívida, não tenho solução, ou tu resolves ou ninguém mais. Isso é excelente para alimentar a nossa dependência a Deus, a nossa humildade, e lutar contra essa desgraça chamado orgulho em nós, e valorizar a salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Voltando, existe, porém, alguém e todo um exército empenhado em fazer as pessoas pecarem cada vez mais, afastando-as, as pessoas ainda mais de Deus e de Cristo. Obviamente estou falando do diabo e de seus demônios. E esse cancelamento de dívidas que Deus fez para cada um do que exerce fé em Cristo é extremamente humilhante para o diabo e seus exércitos. E aqui nós terminamos o nosso texto, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojar significa, após a batalha, o vitorioso leva as coisas do vencido. Cristo arrancou do diabo o poder sobre os pecadores que foram perdoados em Cristo, que tiveram a sua dívida cancelada, que morreram para o mundo, que foram sepultados com Cristo e ressuscitaram para uma nova vida. Acabou o poder do diabo sobre eles. O poder do diabo é muito grande sobre o pecador. É tremendo, é uma escravidão terrível. E essa conquista que o Senhor Jesus Cristo fez, a ponto de despojar o diabo de seus poderes, não foi feita em segredo, não foi algo exclusivo dos bastidores celestiais. E aí vem essa frase que eu sempre achei espetacular: publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A Nova Versão Internacional diz assim também, muito interessante: fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que afirmação! E que contraste, porque aparentemente, quem é que estava exposto ao espetáculo público? Pregado numa cruz. Quase certo que estava despido, numa situação humilhante, vergonhosa, especialmente porque maldito que for pendurado no madeiro como ele estava lá, pela lei de Moisés. Quem estava perante todo mundo numa situação absolutamente ultrajante? Quem era o espetáculo ali para o mundo? Interessante. Não um vitorioso, mas um pobre coitado, desgraçado, abandonado pelos próprios discípulos, pelo próprio pai.
derrotado na cruz. Aos olhos da lógica humana, do raciocínio puramente humano, é óbvio que o grande derrotado ali era Jesus de Nazaré. Esse homem que não passa de um homem carpinteiro esquisito, que quis se passar de Deus, isto é, abandonado pelo próprio Deus, gritando aí pelo pai dele que o abandonou. Isso é fracasso. Existe fracasso maior do que isto, mas óbvio, repito a palavra, óbvio. Tem alguém que quer ter a coragem ou a insanidade de argumentar contra isto? Tem. Só Deus. O próprio Pai, que abandonou Cristo, depois voltou, claro. E Cristo disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Voltou a comunhão ali, foi algo provisório. A realidade era precisamente o contrário. A realidade espiritual. Eu acho que eu vou dizer a palavra, vou tirar a palavra espiritual. A realidade era o contrário. A ideia que tem duas realidades, só existe uma realidade. A realidade era o contrário. Difícil de se perceber essa realidade, porque se percebe a um nível espiritual. E é por isso que nós somos insanos aos olhos do mundo, porque conseguem se iludir ao ponto, e ainda pregam, de uma derrota tão flagrante, tão óbvia, ainda vem argumentar o contrário, e dizer que ali estava um vencedor. Vá para cima do outro, meu amigo. Aí está a beleza da cruz, o poder salvador de Deus está precisamente aí, e a revelação que o Espírito Santo nos dá, a iluminação para entendermos pela fé, com a qual Ele nos presenteia, e as nossas vendas caem, e nossos olhos abrem e dizem, puxa vida, é óbvio o contrário. Você não está vendo não, rapaz, que Cristo pagou nossos pecados ali, e que Ele ressuscitou depois, está de volta ao céu. Tu não está vendo isso? Eu não. Pois eu estou. E aí vão discordando, até chegar na eternidade e ver quem é que estava vendo o que é certo. A realidade de fato. Quem é que estava cego? Para nós, o cego é o ser humano que está vendo o óbvio. Humanamente falando, politicamente falando, sociologicamente falando, dentro da esfera humana, ali está. É óbvio. Mas para o crente, era exatamente o contrário. Cristo estava exposto, sim, mas em triunfo. Triunfo. Ainda vão dizer que ele estava triunfando. A grande vitória dele foi ali, que ali ele quebrou o poder da morte. Ali ele humilhou o diabo. Esse que estava humilhado. Esse estava desgraçadamente humilhado, exposto. Para quem quiser ver como um perdedor. Porque ali o Senhor Jesus Cristo adquiriu o poder de salvar almas humanas. Foi ali. Ele adquiriu esse poder. Ele tornou-se o Salvador ali. A conquista dele da salvação de almas foi ali. E o diabo perde totalmente o efeito eterno sobre as almas dos salvos. Ainda nos pega aqui e acolá, como o leão querendo devorar, ele não devora, não destrói, mas faz um estrago grande ainda, nos derruba e tudo mais. Mas é outra história. A morte perdeu o poder sobre nós. A morte não nos pega mais. Então, é uma grande conquista que o nosso herói, nosso grande vitorioso, realizou naquela cruz.
E sim, aos nossos olhos, o diabo era o grande derrotado. Se você enxerga isso, você crê nisto, é uma marca de ser salvo. É uma marca de ser crente. Não, eu creio plenamente nisto. Pois amém. Porque o ser humano, vamos dizer, o homem natural, não crê, não enxerga e acha que é absurdo nós cremos nisto. Graças a Deus, meus irmãos, eu encerro dando graças a Deus pelo perdão, pela ressurreição e pela vitória que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Nós somos vitoriosos juntamente com Ele. E quando falarmos para os nossos amigos ou amigas, parentes, queridos que não têm Cristo, é bom lembrar ou perguntar: você prefere ficar escravizado a quem já está derrotado? Você prefere? Ou você prefere ter todos os seus pecados perdoados hoje e arrancado das mãos daquele derrotado pelo Senhor Jesus Cristo? Esta é a grande opção da vida. Entregar o coração ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por nós que já fizemos isto e que sejamos fiéis a Ele, dentro desta condição, como é o título da pregação que eu nem disse, não devo nada a ninguém, ou minhas dívidas foram perdoadas, uma coisa assim, está escrito aqui. É uma maravilha nós não devemos nada a ninguém em termos de vida eterna. Ninguém além do Senhor Jesus Cristo. A Ele nós devemos nossa vida eterna. Mas através da fé, Ele já aceitou esta fé como algo, um patrimônio que nós temos, e Deus diz assim: ok, eu aceito, agora você é meu filho. Então não precisa ficar sustentando essa salvação como se estivesse correndo perigo todo dia, como o pobre daqueles que pensam assim, como já expliquei, e que são angustiados por isto. Ai meu Deus, pequei, eu tenho que me arrepender. Se não me arrepender, e antes de eu me arrepender, se eu morrer, eu perdi o céu. Não, eu fico com pena, porque perde uma das delícias da salvação, que é essa convicção de salvação em qualquer situação, mesmo em pecado, mesmo morrendo depois de ter cometido pela milésima vez o mesmo pecado. Sim, não por abuso, não por brincadeira, como já comentei, mas lamentando, sofrendo, mas pecado não leva mais um crente para o inferno. Que Deus nos abençoe, e muito obrigado ao nosso Senhor Jesus Cristo pela vitória que Ele conquistou sobre a morte e sobre o diabo naquela cruz, e transferiu para nós e quitou com o sangue dele a nossa dívida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado ao Pai Celeste, obrigado ao Espírito Santo, ó Deus triuno, por esta salvação absolutamente indizível, de maravilhosa, da qual nós fomos alvos. Não sabemos bem o que é ser fundamentados em Cristo, arraigados, edificados e mortos com Ele, ressuscitados, circuncidados. É muita coisa para nós absorvermos, mas o que importa é que nós sabemos que é algo muito grande a salvação sobre um ser humano pecador, que se arrepende por uma fé legítima dada pelo Espírito Santo. Muito obrigado por cada um de nós que estamos nessa condição, que nunca abusemos deste fato, que corramos do pecado, corramos do desagrado a Cristo e das hostilidades a Ele. Sim, mas se cometermos pecados, que infelizmente cometeremos, sem querer, ou sem querer, digo, lutando contra um outro querer, saber que nada disso vai mais ameaçar a nossa salvação em Cristo. Muito obrigado. E tem misericórdia dos que não têm desta fé, e dá para eles, pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.